Oi, gente, aqui quem tá falando é a Gi e hoje na nossa aula a gente vai ver um pouquinho de adição e subtração. Bom, vamos começar então com a adição. A adição, ela vai ser uma operação matemática que ela é considerada básica. Então, o que é a adição, né? Como você calcula uma adição? Uma adição, ela vai ser calculada entre dois números e o objetivo dela vai ser acrescentar uma certa quantia a uma quantia já existente. Bom, aqui a gente vai ter então um exemplo de adição. Então, se eu tenho 8 bananas e eu compro mais 2 bananas, ou seja, das 8 bananas que eu já tinha, eu vou acrescentar mais 2 bananas. Então, a adição, ela é uma operação que ela vai calcular a quantidade total de bananas que eu já tinha, 8, e ela vai acrescentar 2 bananas. Então, a gente vai utilizar o símbolo que é uma cruz, esse mais, entre os números da adição. Então, por exemplo, a gente tem 2 mais 8, ou 8 mais 2. A sequência que a gente lê os números não vai alterar e também a sequência que a gente coloca os números na adição também não vai alterar. 8 mais 2 e 2 mais 8 será o mesmo resultado. Então, agora a gente vai montar uma conta de adição. Então, na conta, a gente tem que lembrar que quando a gente for montar, a gente tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Isso é muito importante. Então, a nossa conta vai ser 484 mais 68. O total é 552, mas a gente vai fazer junto essa conta. Então, vamos à nossa equação. A gente tem 484 mais 68. Lembra de colocar centena, dezena e unidade embaixo de cada um do seu respectivo. Ah, Gi, mas qual que é a centena? Como que eu vou identificar? O 400 é uma centena, então a gente coloca o 4 embaixo da centena. O 80 é uma dezena, o 8 embaixo do D da dezena. E o 4 é uma unidade. O 68 da mesma forma. O 60, que é o 6, vai ser uma dezena e o 8 vai ser uma unidade. E aí a gente começa a nossa conta de adição. O 8 mais 4 é 12. Então, a gente abaixa o 2 da nossa unidade e o 1 da nossa dezena vai lá no lugar da dezena, em cima do 8. Depois, a gente passa a somar a dezena. 6 mais 8. 6 mais 8 é igual a 14. Mais 1, que está lá em cima, que a gente tem que somar ele, é igual a 15. Então, a gente abaixa o 5 e sobe 1 lá em cima. 4 mais 1 é 5. Então, a gente abaixa o 5 e o total da conta fica 552. Uma coisa que precisamos ficar atentos e tomar cuidado é que quando a conta de adição me gera dois números, como 12 ou 15, a gente só vai descer lá para o resultado o segundo número, enquanto o primeiro número, como o 12, então a gente abaixa o 2 e sobe o 1. O 15, a gente abaixa o 5 e sobe o 1. Esse primeiro número, ele sempre vai subir número ao lado que eu ainda não fiz a soma. Na adição, a gente tem algumas propriedades. Essa propriedade ela é chamada comutativa. O que é uma propriedade comutativa? Que na adição entre dois números ou mais números, a ordem não vai alterar o resultado da soma. Ou seja, 5 mais 2 é igual a 2 mais 5. Então, 5 mais 2 é igual a 7 e 2 mais 5 também é igual a 7. Ah, mas isso acontece com qualquer outro exemplo de número? Sim, 2 mais 4 é igual a 6. 4 mais 2 também é igual a 6. Essa propriedade ela é conhecida como associativa e ela vai ser o quê? É uma adição com 3 parcelas ou mais, independentemente da ordem que a gente vai realizar a soma, é o mesmo resultado. Então, a gente tem 4 mais, entre parênteses, 1 mais 1, ou 4 mais 1, entre parênteses, mais 1 fora do parênteses. Independente de como eu coloque, sempre vai ser o mesmo resultado. Isso é muito importante. Então, 4 mais 1 mais 1, entre parênteses, é igual a 4 mais 2, porque 1 mais 1, entre parênteses, é igual a 2. Então, 4 mais 2 é igual a 6.
4 mais 1 entre parênteses é igual a 5. Então, a gente tem 5 mais 1. 1 que está fora do parênteses. 5 mais 1 também é igual a 6. Na adição, a gente vai ter a existência de um elemento neutro. O que é esse elemento neutro? É a soma de qualquer número com zero. O resultado vai ser sempre o mesmo número. Então, 8 mais 0 é igual a 8. Eu acrescento 0 coisas ao meu 8. Então, é o mesmo resultado do 8. 2 mais 0, 2. 5 mais 0, 5. Qualquer resultado que eu some 0 vai ser ele mesmo. Então, 1157 mais 0 é igual a 1157. Na adição, a gente vai ter também a existência de um elemento oposto. O que é isso? Que para todo número diferente de 0, vai existir um número que ele é o seu oposto. Então, a soma desse número com o seu oposto vai ser igual a 0. O que isso significa, né? Um exemplo disso. Eu tenho 5 mais menos 5. Então, se eu tenho 5 e eu tiro menos 5, o resultado vai ser 0. Se eu tenho menos 2 e eu acrescento 2, o resultado também vai ser 0. Então, dois números iguais com sinais diferentes, ou seja, positivo e negativo somando, eu vou chegar a um resultado 0. Bom, agora a gente vai para subtração. A subtração, ela também é considerada uma operação matemática básica. E como que ela funciona? Para cada dois valores, um vai ser subtraído do outro valor. Ou seja, uma quantidade ela vai ser retirada da outra. Enquanto a adição eu acrescento, na subtração eu subtraio, eu retiro. E o valor restante vai ser o valor da operação. Na subtração, a gente deve sempre observar que o menor número, ele sempre deve ser subtraído do maior número. O que isso significa, Gi? Que o maior número deve sempre ser colocado sobre o menor número, ou na frente do menor número. Então, um exemplo, a gente tem 10 menos 5. O 10 é maior que o 5, então a gente vai subtrair 5 unidades de 10. Então, 10 menos 5 é igual a 5. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que se a gente colocar o menor número na frente do maior número, vai dar número negativo, ou seja, o resultado vai alterar. Na adição, o resultado não altera, mas na subtração, a ordem vai alterar o resultado. Então, 5 menos 10, eu tiro 10 unidades de 5, ou seja, eu vou chegar a um número negativo. Então, em ambas as subtrações, o resultado ele vai ter, teoricamente, o mesmo valor. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o sinal vai ser outro. Enquanto 10 menos 5, eu tenho 5, é um sinal positivo. 5 menos 10, eu tenho um resultado negativo, eu tenho menos 5. Então, tem que tomar muito cuidado com a ordem dos números na conta. Lembrando que sempre o maior número é sempre na frente do menor número. Bom, então vamos para a nossa conta de subtração. Aqui na conta de subtração, igual na conta de adição, a gente tem que lembrar de colocar centena, dezena e unidade embaixo de centena, dezena e unidade. Ai, Gi, mas o que é esse M que apareceu aí? Esse M é de milhar. Então, é milhar, centena, dezena e unidade. Então, a gente tem 1.789 menos 978. Lembrando que a gente sempre vai colocar um número menor embaixo do número maior. Então, vamos começar na nossa subtração. 9 menos 8. Lembra que sempre o número de cima menos o número de baixo. Então, 9 menos 8 é igual a 1. A gente abaixa o número 1 lá embaixo. Do lado. 8 menos 7. 1. A gente abaixa 1 lá embaixo. 7 menos 9. Não dá pra gente fazer 7 menos 9. Vai dar número negativo. Então, a gente faz 9 até chegar no 17. A gente vai cortar. A gente vai anular esse 1 do milhar. E esse 1 do milhar vai lá em cima do 7. Vai juntar no 7. Então, o 7 vai virar 17. Então, 9 até chegar no 17 é 8. Então, a gente abaixa o número 8. Isso vai ficar como se fosse 17 menos 9, que também é igual a 8.